Eu bem sei os planos que tenho para você. Essa é uma palavra aqui adaptada da Bíblia que fala comigo hoje e fala contigo. Se tu chegou nesse vídeo hoje, vai ser um vídeo diferente. O intuito desse canal é conectar a psicologia, conectar com as coisas do alto e trabalhando temas, à luz da ciência e da palavra de Deus. Porém, hoje Deus me incomodou para contar meu testemunho sobre relacionamento. Então, se tu tá buscando viver um relacionamento segundo o padrão do Senhor, segundo o padrão de Deus, só buscando ter uma família, viver a maternidade, fica comigo até o final que esse vídeo é para ti. Bom, a minha história com esse projeto família começa como a de todos, né? Vindo de uma família e vivendo lá na brincadeira, né? Qual criança que não brinca de casinha, de ser mãe, não brinca sobre esse tema, né? É um ensaio para a vida. Eu brincava muito sobre família, então esse sempre foi um desejo muito forte em mim. Eu, né, me imaginava crescendo, tendo um relacionamento. A minha irmã se casa quando tenho 6 anos, eu saio do casamento dela. Para mim é um momento muito especial, que inclusive foi onde eu tive meu primeiro encontro com Jesus, que outro dia eu conto para vocês. E aí avança, né, ao longo da minha vida, esse projeto ali sempre movendo, né? O que vai acontecer, as minhas escolhas, quando que eu vou chegar lá, quando que eu vou ser como a minha irmã, como os meus pais. Passa ali pelo ensino médio, ainda isso muito forte. Entra na faculdade de psicologia com 16 anos, gente, eu entrei. Com 16 anos, minha mente vai para muitas páginas e páginas de livros e coisas e possibilidades e jeitos de viver a vida e leituras e teóricos e filosofias e um monte de coisa, e eu começo a pensar, nossa, mas eu posso viver para mim, eu não preciso de outro, eu não preciso de um relacionamento, eu não preciso de um homem, eu não preciso de ninguém, eu posso ser eu. E aí o meu eu foi inflando, e aí eu cheguei a um momento em que eu pensei assim, quer saber, eu nem sei se eu quero ter família. Eu acho que me venderam essa ideia, foi, né, a tal da construção ali. Me construíram uma ideia de que é bom ter uma família, de que é bom que a mulher seja assim, assado, mas quem disse que é bom? Olha só quantas famílias quebradas. Concluo minha graduação em psicologia pesquisando sobre relacionamentos conjugais e uma questão de gênero, fazendo uma leitura para o feminismo, sobre, né, como os relacionamentos eles adoecem por questões culturais, enfim. Então eu levanto isso como uma bandeira na minha vida, a ponto de, na minha formatura em psicologia, o meu pai chega lá num determinado momento, assim, perto de mim, e eu falo para ele, pai, aproveita bem essa festa aqui, porque talvez eu não vá ter outras, essa vai ser a principal festa da minha vida, da minha profissão, meu canudo, e é isso aí, o resto da minha carreira, provavelmente eu não vou casar. Eu renunciei a essa palavra, gente, anos depois. E aí, baseado nisso, eu fui vivendo pra mim. Tive relacionamentos, namorei. Nesse meio tempo, boa parte eu passei namorando, mas eu tava muito focada em mim, né? Seja namorando, seja solteira, eu não sabia exatamente o que eu queria, minha postura, minha comunicação, meu jeito de viver o mundo estava muito distante disso. E mesmo quando eu conheci Jesus, quando o reconheci, ali na idade adulta, que foi depois, logo que eu me formei com 21 para 22 anos, gente, então era perto de 23 anos, eu tive esse encontro, tive minha mente transformada, mas não totalmente. O meu processo de conversão não foi esses que a gente vê, assim, a pessoa tem um encontro ali com Jesus e ela renuncia e um monte de coisa e tem a vida transformada. O meu processo de transformação foi gradual, foi um amadurecimento, uma renúncia que foi acontecendo num processo, assim. Então a minha conversão, na verdade, né? Eu conheci Jesus, aceitei Jesus, mas eu me converti mesmo um tempo depois, onde eu fui converter a minha mente, fui entender, né, como viver a vida nas coisas do alto. E aí, bom, nesse período, então, que eu tava ali vivendo os dois mundos, digamos assim, minha vida ficou muito bagunçada, relacionamento tóxico, aconteceram várias coisas difíceis nessa área da minha vida, e até que um dia, muito quebrada, eu entendi e admiti que era isso que eu queria. Inclusive, na minha mente, isso eu trabalhava no meu processo de terapia, eu lutava contra isso, rejeitando algumas coisas da minha mãe, da minha irmã, do tipo assim, ai, elas têm um relacionamento bom, elas são assim, elas servem, né, como eu já falei em outro vídeo, serve o meu pai, eu não quero fazer isso e tal. E aí eu fui vendo que, na verdade, era o que eu mais desejava. Era o meu maior sonho. Então, assim, ó, eu quero falar com vocês, a primeira coisa a gente precisa admitir
o que nós queremos. Muitas vezes a gente foge daquilo que a gente quer. E nós fomos criados para um relacionamento. Acabou. O ser humano foi criado para um relacionamento. Deus nos criou para quê? Para nos relacionarmos com Ele, para ter com Ele no jardim, para desfrutar da presença de Deus. A criação e o Criador, nós fomos criados para isso. Os animais foram criados para se relacionar com o homem de diversas formas. A criação toda, ela se relaciona conosco. As plantas, tudo. Então, o relacionamento é a base de tudo. E são os relacionamentos que a gente adoece, né? Em relações, às vezes, com temas, com pessoas, com visões de mundo diferente, como foi no meu caso, e são os relacionamentos que a gente se cura. E foi nesse relacionamento com Deus, nesse relacionamento com Jesus, que a minha mente foi sendo curada e resgatada para o projeto inicial de Deus, que sempre foi esse. E aí, então, eu passo a entender, a ter essa lucidez, e é quando, num determinado momento, eu me lembro desse dia e dessa fala para o meu pai. E eu oro em arrependimento para Deus. Então, assim, se tu falou alguma coisa, eu nunca vou ter um relacionamento bom, eu tenho o dedo podre, qualquer coisa que tu falou nesse sentido, se arrependa hoje. Se ajoelha aí na tua casa, se arrependa, peça perdão para Deus, porque as nossas palavras têm poder. Como é que o Senhor cria o mundo? Através da palavra. A palavra tem poder de criação, de realidade, a gente constrói coisas para nossa vida. E é também através da palavra que a gente renuncia, né? E essa renúncia, esse arrependimento que a gente coloca aos pés da cruz, anula da nossa vida. E para isso, inclusive, eu vou te contar que eu conheci um cara muito legal, que hoje está junto do Senhor, que se chama Bispo João Carlos Marques, que foi meu primeiro pastor. Então, ali, quando eu me converto, eu vou para casa de uma amiga que recebia ele, faziam cultos caseiros. E ele conta de uma experiência que ele teve com o Senhor, o testemunho dele é público, vocês podem procurar aqui no YouTube. Ele teve uma experiência de morte e ressurreição, e ele fala que quando ele estava lá com Jesus, ele viu o livro da vida. Inclusive, ele falava sobre uma tecnologia touch na época. Isso daí aconteceu nos anos 80, essa experiência dele, se eu não me engano. E aí ele vai lá e fala que no livro da vida tava várias partes da vida dele em branco, e ele pergunta para Jesus: são essas partes em branco no meu livro da vida? E Jesus diz assim: eu não sei, nem o Pai. Quando vocês pecam e se arrependem, é apagado do livro da vida. Então, quem acusa a nossa mente é o inimigo. Quem acusa a nossa mente somos nós mesmos. Deus, ele não nos acusa. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, quando a gente se arrepende, o que é arrependimento? É deixar de praticar aquilo, ou se eventualmente cair naquele pecado de novo, é poder se arrepender profundamente até que tu seja completamente liberto daquilo, né? E então, eu me arrependi de tudo isso, assim, desse jeito, dessa forma. Então, esse foi o primeiro passo. E esse é o primeiro passo para que a gente possa fazer né? Faz aí um caminho de volta e vendo, assim, palavras, jeitos, coisas que tu fez ou falou que impedem de tu estar vivendo esse projeto. Bom, aí aquilo se tornou um desejo muito grande na minha vida. Muito grande. Queria muito encontrar um relacionamento. Então, saí com várias pessoas, conhecia pessoas, saía, né, para jantar, conversava, e será que é esse? Será que não é? E eu lembro de um dia que eu fiz uma oração e disse assim: Senhor, eu não vou deixar de conhecer pessoas. Se alguém se aproximar de mim, for uma pessoa interessante e tudo mais, eu vou conhecê-la. Mas se não for a pessoa que tu acha que é adequada para mim, congela meu coração, que eu veja ela como se eu estivesse vendo um objeto. Não deixa com que eu me iluda, com que eu me encante, porque ali eu já tinha, né, me iludido várias vezes. Assim aconteceu. Eu passei a conhecer algumas pessoas, saí com algumas pessoas e, gente, eu olhava, tinha pessoas que eu saía interessantíssimas, gentis, inteligentes, com inúmeras qualidades e adjetivos. Eu olhava pra pessoa e era como se eu estivesse olhando pra nada ali, tava tipo, ouvindo, o meu coração ele era congelado, realmente preservado nesse sentido. Mas aquele desejo muito forte na minha mente. Eu quero ter uma família. E eu lembro, gente, eu quero dizer pra vocês, eu lembro de quantas vezes eu chorei aos pés do Senhor, no secreto, dizendo: Deus, o meu maior desejo é ter uma família, eu me sinto muito sozinha. Então eu morava sozinha, desde os 16 anos de idade, ali eu já tava com 30 anos. Eu quero muito. Nossa, eu amo crianças. Aí eu tinha feito uma especialização sobre infância, porque eu amava, era apaixonada, amava. Daí eu cheguei a dar aula, gente, de teatro para crianças, então eu sou muito apaixonada mesmo por crianças. Eu pensava: eu nunca vou ter os meus filhos, como que vai ser? Eu nunca imaginei a produção independente, assim, ser mãe, sem ter, né, um parceiro ali vivendo junto. Então, né, não que isso não pudesse ter acontecido antes, né, mas não aconteceu.
E aí aquilo já estava me consumindo. Até que um dia eu percebi que eu havia colocado o relacionamento no lugar de Deus. Eu havia colocado o relacionamento no altar. E eu acho que essa é a questão que mais atrapalha pessoas. Nesse período, gente, que eu coloquei o relacionamento no altar, eu passei a atender muitas mulheres crentes em Deus e que estavam esperando a pessoa certa há 40, 50 anos. E eu ficava assim, meu Deus, que loucura, olha só, a pessoa tá esperando, esperando, e olha só, Senhor, ela fez tudo certo, ela não se envolve com qualquer pessoa, ela tá esperando no Senhor, e ela não tá vivendo isso, meu Deus, imagina, vai ser assim comigo também. Até eu despertar e entender que essas pessoas tinham o relacionamento no altar do lugar de Deus. E era o lugar que eu tava colocando também naquele momento. E nesse dia que eu me dei conta, eu também fiz essa oração e renunciei. E essa renúncia não é um sentimento, gente. Ela é um processo, de novo, né? Voltando. Porque esse renunciar, ele foi gradualmente acontecendo. Eu ficava assim, Deus, eu tô colocando no teu lugar. E aí eu não sentia ainda que eu conseguia me desconectar e dizer assim, se não acontecer, tá tudo bem. Eu ainda queria muito, ainda aquilo tomava o meu coração. Mas no momento em que eu fiz a confissão com a minha boca, dizendo que eu não queria que um relacionamento ou filhos ocupassem o lugar de Deus na minha vida, ele trabalhou. E ele foi destronando isso do meu coração. E aí, gente, corta pra parte de quando eu fui mãe, eu atendi e atendo muitas mulheres que desejam ser mães e que têm isso como um Deus também. E eu acredito que existem muitos fatores para as coisas não acontecer, seja um relacionamento ou filhos. Eu não estou dizendo que existe um fator só, mas eu hoje acredito muito que um fator determinante e muito relevante é colocar isso no altar da nossa vida. Porque Deus, ele quer o nosso coração. Não adianta tu ter um relacionamento e começar da forma errada, que pode ser um relacionamento quebrado. Não adianta tu ter filhos e tu não viver para Deus e não levar a vida eterna para os seus filhos. Se tu não tem Deus, gente, é Ele quem te dá todas as coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, todas. Não são algumas, todas as coisas que são importantes e que Deus tem para ti. Então, eu fiz isso. E aí, tá, tô ali vivendo e aquilo trabalhando, e depois que eu fiz essa oração muito dolorida, que eu fiquei com medo, gente. Olha só, não tenha medo de fazer essa oração. No dia eu temi, eu fiquei, meu Deus, eu tô falando isso, então tá, Deus vai ter a liberdade pra fazer. Realmente, talvez se isso não for, eu vou ter que encarar que esse não é o projeto. E eu, tá, mas eu vou fazer porque Deus é bom. E eu acredito que se ele é bom, ele vai então mudar meu coração pra mudar esse desejo também. Não é, Deus não, ele não vive conforme o nosso coração. O nosso coração precisa viver conforme Deus. Guarde isso. O nosso coração precisa viver no padrão do alto, e não o padrão do alto vai descer para realizar a nossa vontade aqui na Terra. E aí vem o Descend, né? Aqui no Brasil, e eu vou em fevereiro de 2020. E a gente vai, né, lá pra essa conferência e tal, e ali eu tô totalmente rendida, entregue, e penso, cara, eu quero servir o Senhor, e o meu coração tá realmente rendido, pensando, se eu tiver uma família, amém, se eu não tiver uma família, amém, se eu tiver filhos, amém, se eu não tiver, amém, eu quero servir o Senhor, não importa como e quando. E então, inclusive, eu me candidato para ir como missionária para outro país e tal, eles me chamam um tempo depois, e volta, fevereiro, né, 2020, volta para casa. O que acontece? História pandemia. E aí, eu que trabalhava com consultório, curso, estava dando aulas de teatro para criança e tudo mais, acabo ficando só no online, né? Passo ali os 40 dias, que inclusive eu estou de jejum nesses 40 dias. Nos primeiros 40 dias da pandemia, pós-descendo, eu estou fazendo o jejum de Daniel. E numa noite, né, no momento ali secreto, eu passava toda a noite aos pés de Deus, louvando e buscando a presença. Foi um período porque eu tenho muita saudade, gente, esse período da minha vida, porque é um período de muita, muita, muita entrega e muito tempo ali com o Senhor, né? Não que isso não aconteça todos os dias, mas naquela época eu estava totalmente focada nisso. E aí, então, Deus me diz assim, olha por essa janela desse apartamento, olha ao redor. Tu não vai mais voltar pra cá. Eu me apavoro. Que isso, Senhor, né? Porque no outro dia eu ia pra casa dos meus pais, já que a pandemia não passava, já tinham se passado 36 dias, se eu não me engano. Como assim, Senhor? Nossa, será que eu vivi um acidente? Aí eu já fui pra esse lugar. Será que vai acontecer um acidente na estrada, indo pra casa dos meus pais? Será que eu vou voltar pra morar lá? Não, não quero morar lá, Senhor, não. Tá, mas amém? Não, meu Deus, como assim eu não vou voltar? Aquilo não entrava na minha cabeça, gente. Vou pra casa dos meus pais,
né, pandemia ali, penso, não, isso vamos resolver, né, tava naquela vibe que todo mundo esperando que logo ia passar, mas não passava e tudo aquilo lá, eu fico em torno de meio ano, quase, uns 5 meses na casa dos meus pais. E ali eu já conversava com o Richard, meu esposo, a gente tinha se conhecido ali online e a gente conversava, mas eu não confesso que eu não estava muito ligada nele. Daí conversa vai, conversa vem, cheguei a ficar um mês sem responder ele, virou uma piada entre nós. E ele disse que estava orando, né? Deus, se não for, afasta, né? Mas e que ele tinha um desejo, o coração inclinado para mim, mas suportou, mesmo a minha distância ali. E aí eu tô na casa dos meus pais e aí eu reaprendo o que é um relacionamento. Porque lembrem, eu saí com 16 anos de casa. Então eu vivi pra mim, do meu jeito, uma vida sozinha, dormindo, acordando a hora que eu quero, comendo a hora que eu quero, fazendo tudo conforme eu queria. Eu não sabia mais o que era um convívio familiar, eu não sabia mais o que era viver e Deus me fez essa oficina. Então passe a viver uma vida de família. Comece a viver, se tu quer viver esse projeto, né? A gente fala até, inclusive, no teatro, né? No psicodrama, tu precisa construir o contexto pro papel. Começa a construir esse contexto pra tua vida. E aí eu tô vivendo esse contexto, observando os meus pais. E ali, em vários momentos, volto a chorar por isso, mas entendendo, Deus, é isso, é algo que eu gostaria, mas hoje eu entendo, vou fazer a tua vontade, eu tô muito tranquila com isso e tudo mais. E ali, eventualmente, conversando então com o meu marido, um dia nós vamos no sítio do meu irmão. A gente tá lá no meio do mato, assim, andando por um potreiro. Eu tô caminhando, pensei, vou voltar a pé, né? Era um pouco distante da casa dele. Vou voltar aqui caminhando nessa natureza, refletindo com o Senhor. E eu tô, gente, sério, com o celular no bolso. Do nada, foi uma coisa bizarra, né? Claro que estava na minha playlist do Spotify, mas começou a tocar, não fui lá e abri o Spotify. Começou a tocar a música do Morada, aquela. E eu me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças, né? Se tu não conhece, pesquisa aí. Do nada, eu não sou boa em cantar, tá, gente? Do nada começou a tocar essa música e ali veio a voz do Senhor dizendo: essa nova fase chegou na tua vida. E eu, como assim? Me despedi dos meus pais, vou queimar minhas carroças, é um novo tempo. Então eu vou ir nessa viagem missionária. Eu entendi, né? Nossa, Deus tá mudando a minha vida, né? Chego em Porto Alegre, a igreja tá acontecendo em lugares diferentes. Na época tava acontecendo no hotel, a Brasil Church, a igreja que eu tava. O pastor ora comigo e ele fala: Angélica, Deus vai fazer 10 anos em 2 na tua vida. E eu, nossa, agora eu vou ter meu boom profissional, agora eu vou voar. Gente, nem me passa mais na ideia para vocês verem o tamanho da minha renúncia, da minha entrega. Nem me passa que isso tinha a ver com o projeto de família. Tô eu desmontando o meu consultório, né, em Porto Alegre, que, bom, vai ficar tudo online, todo mundo de máscara, ainda não podia ter atendimento presencial. Não tem por que eu pagar aluguel, né? Tô entregando ali meu consultório, fechando, ficando só no online. O Richard me manda uma mensagem: não esquece, quando eu estiver em Porto Alegre, quero te ver. E deu, Senhor, agora como é que eu faço? Eu sou crente, não posso mentir, né? Então, tá, vou ter que tomar um café com ele, mas tá, não custa nada conversar. Eu vou lá e aceito, então, tomar um café. Antes disso, inclusive, ele passa comigo lá no consultório, que um pintor ficou fechado lá no prédio e tudo mais. Começa dessa forma, a gente vai para um café e eu conto um pouco do meu testemunho com Deus, ouço dele, a gente tá conversando e depois nós vamos tomar um chimarrão, cada um na sua cuia, né? Pandemia. Quando a gente tá tomando chimarrão, ele tá na minha frente com a cuia dele, eu tô aqui na minha cuia e eu tô olhando pra ele, o Senhor me diz: essa é a pessoa. Gente, eu não tinha beijado ele, eu não tinha tido contato nenhum, eu tinha gostado, tinha me atraído ali por ele, mas assim, normal, né? Como acontece com outras pessoas. Mas o Senhor veio com uma palavra reta no meu coração e disse: essa é a pessoa. E aí, então, gente, depois disso, né, a gente saiu uma segunda vez. Essa segunda vez ele já me pediu um namoro e disse que ia casar comigo. E eu, meu Deus, será que ele não é um maluco, né? Então eu tava assim: nossa, Deus falou comigo aquele dia, mas pode ser que seja coisa da minha cabeça. Será que ele é realmente legal? Demorei um tempo pra aceitar. E bom, tô aqui, né, a gente casada, a gente namorou 11 meses. Ele me pediu em casamento. Tem um detalhe sobre isso. A minha família, todo Natal, me zoava. Que eu tava, né? Que eu tinha ficado pra titia, que eu não tinha relacionamento. Aquelas histórias que algumas pessoas passam no Natal. Inclusive, teve um Natal que eles me deram um Ken da Barbie, né? Angélica, tá aqui o teu namorado que tu tá esperando em Deus. Uma zoação, né? E aí eu pensava: pô, Deus, né? Os humilhados serão exaltados. Quando tu vai me exaltar aqui na frente da minha família? Ele vai passar o Natal
no ano seguinte, na casa dos meus pais, não, nesse ano mesmo, ela vai passar o Natal lá e lá e me pede em casamento. Gente, foi exaltada na frente da minha família, que me zoava. Minha família, né, hoje todo mundo tá vivendo um processo com Deus, mas eles me zoaram muito ali na época que eu me converti. E aí, então, a gente, né, ficamos noivos e nos casamos. Nosso casamento também foi um testemunho, foi na pandemia ainda, né, que durou um ano, foi em 2021, no ano seguinte. Foi para 12 pessoas, foi embaixo de uma parreira. E quando eu fui escrever os votos, me veio uma visão que Deus tinha me dado anos atrás. Deus tinha me mostrado eu com uma pessoa. Foi na época que eu estava quebrada, naquele relacionamento que eu tinha saído, que eu estava muito mal. E aí Deus me deu uma visão de que eu estava com alguém com quem eu ia me casar embaixo de uma parreira de uva. E guardei aquela visão. E aí, quando a gente decidiu fazer nessa casa que a gente mora, que tinha uma parreira que o Richard havia construído ela, e a gente resolveu fazer ali embaixo o casamento, eu me lembrei disso, escrevi nos votos. E aí, nos votos dele, na hora, só no dia, na hora do casamento, um revela pro outro isso, eu revelo essa visão do Senhor, e ele revela que o sonho dele sempre foi ter uma parreira e que Deus tinha feito ela para aquele dia. Então, gente, Deus já tinha esse projeto na minha vida, vocês entendem? Deus já tem um projeto na vida de vocês. Passam-se 6 meses pós-casamento, passam-se 4 meses. O que que a Angélica entende, né? Na sua ingenuidade. Eu vou casar, né? Bom, não tomava anticoncepcional, nada. Logo eu vou engravidar. E aí eu não engravidei. Nossa, será que tem algum problema comigo? Será que tem algum problema com o Richard? Porque eu tinha aquela mentalidade de que era muito rápido, não é? Hoje eu sei que não é rápido. É um dia que o Senhor tem determinado também, né? E depende de uma série de fatores. A gente tá voltando, o Richard faz residência em Porto Alegre, então eu ainda ia atender lá, tava voltando com ele de Porto Alegre pra cidade que a gente mora. Deus me diz assim: quando o Richard terminar a residência dele, eu tenho um presente. E me conta que vai ser um filho, mas eu não conto pra ele. Eu falo, olha só, guarda esse dia, guarda essa hora. Vamos fazer um registro aqui que Deus acabou de me dizer que tem um presente. Richard termina a residência dele, tá, né? Nós ali bem felizes, enfim, concluiu essa etapa, vai começar a trabalhar na área e tal. E eu me lembro disso, o Senhor tem uma promessa, tem um presente para esse tempo, então daqui pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer com Abraão, demorar 10 anos, pode acontecer amanhã. Gente, na semana seguinte eu tava grávida. Então, assim, o Senhor me revelou quando eu iria engravidar do meu primeiro filho, do Joaquim. E com 4 meses pós-parto do Joaquim, eu tive a Joana. E eu tenho certeza que foi tudo no tempo certo. E hoje eu vivo esse projeto da família. Muitos desafios, né? Em um relacionamento sempre tem muitos desafios, mas a gente teve a graça de Deus, inclusive, em acompanhar outros casais, liderar um grupo de casais. Aqui Deus está nos forjando, assim, né? Passamos por muitos altos e baixos já, muitos processos, mas muito mais altos, porque o Senhor é alto e Ele nos leva para esse lugar alto em todo o tempo. Mesmo quando a nossa carne está insistindo nas nossas dores, nas nossas questões do passado, quando aparecem os conflitos, as dificuldades e até em algum momento vontade de desistir, o Senhor renova as nossas forças e a gente vive um relacionamento, né, sempre muito entregue ao Senhor e hoje ele é meu maior parceiro e eu digo que tudo que eu sei e que eu vivo da palavra tem muito dele, porque ele é quem me incentiva, ele que me puxa, que me constrói, que edifica a minha fé e eu acho que eu nunca vivi um nível de santidade como eu vivo hoje a partir do meu casamento. Então, assim, se tu tá esperando isso, faz esse caminho. Faz esse caminho de volta na tua vida, renuncia o que precisa renunciar, coloca Deus no lugar dele. O Senhor tem planos bons, planos de fazer prosperar. Prosperidade é viver os sonhos do alto para tua vida. Prosperidade não é estar com a tua carreira no auge, ganhando dinheiro, ou um relacionamento, uma casa, uma família perfeita. Não, prosperidade é viver aquilo que o Senhor tem reservado para ti, aquilo que Ele escreveu no livro da tua vida. Então, a minha oração hoje é para ti que está buscando viver isso. Que tu possa renovar as tuas forças no Senhor, que tu possa fazer essa entrega genuína, que comece pela tua boca, comece pela confissão, comece pelo racional, mas que inunde toda a tua mente, inunde todo o teu ser, e que tu possa, sobretudo, saber que nós somos criados para um único relacionamento, que é um relacionamento com Deus. Nós somos criadas para isso, e nesse relacionamento Ele acrescenta todas as coisas que nós precisamos, que tu reconheça Deus como teu marido, como teu provedor, como aquele que não falha,
aquele que não te abandona, aquele que não te trai, que tu possa reconhecer o lugar dele no altar do teu coração e que nisso tu descanse para viver todos os projetos. Eu te abençoo para que tu viva o teu projeto de família também, em nome de Jesus. E é isso, gente. Se tu ficou comigo aqui, curte, compartilha, manda para aquela pessoa que está precisando ouvir esse testemunho e se inscreve aqui no canal. Te aguardo, até a próxima!